Amém. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Abram comigo, por favor, em Apocalipse, no capítulo 8. Estamos a falar de quão digno, estávamos a cantar quão digno é Jesus. Amém. Ele é o Senhor. E nós estamos neste lugar exatamente porque Ele é digno de todo o louvor, toda a honra, de toda a glória. E nós, aquilo que nos move, numa quarta-feira à noite, chuva e de frio, que parece que é a única coisa que há nas últimas semanas, chuva e frio, mas ainda assim estamos aqui porque clamamos e porque sabemos que somos ouvidos pelo Senhor. Amém? Então, estamos aqui a continuar a nossa leitura e o nosso estudo neste livro que mete um bocadinho de medo, mas não precisa. Amém? Espero que os irmãos, à medida que formos lendo, entendam que este livro é para trazer esperança. Embora fale de coisas sérias e daquilo que vai acontecer, ou como já falámos de algumas opiniões, daquilo que já aconteceu. Isto depois depende daquilo que cada um de nós acreditar e crer, mas tenho que, para mim, que nesta abertura dos selos, porque é sobre isto que estamos a falar, nós estamos a falar do evento, é a minha opinião, do evento futuro, pelo menos na sua magnitude e dada a sua gravidade, será claramente no futuro, ainda não vivemos na plenitude desta abertura de selos. E já falámos disto também, quem entenda que esta abertura de selos é gradual e é ao longo da história, o que significa que muitas das coisas que nós lemos já vão acontecendo, está bem? Então, estamos a ler o capítulo 8, mas ainda antes de ler o capítulo 8, recordar que na semana passada nós falámos do capítulo 7, e o capítulo 7 respondia à questão com que termina o capítulo 6. O capítulo 6 diz, porque é vindo o grande dia da ira, versículo 6:17 diz, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Então, a esta pergunta, a resposta é dada no capítulo 7. E o capítulo 7 são duas visões, a visão daqueles grandes, a visão dos mártires na glória e também a visão daqueles 144 mil. E então vimos e falámos sobre estas duas visões. Não vou pregar novamente isto, ficou na semana passada. Os irmãos que não viram ou que queiram ver ou queiram ouvir, façam favor de depois no YouTube verificarem aquilo que foi falado. Estamos agora a falar da abertura do sétimo selo. O capítulo 7 há uma pausa nos selos. E agora, novamente, João tem acesso a uma visão que fala acerca da abertura do sétimo selo. E o conteúdo do sétimo selo é distinto. Normalmente, quando João vê a abertura, ou quando o Senhor lhe permite pelo Espírito Santo visionar a abertura dos selos, imediatamente existe algum acontecimento. Este sétimo selo é distinto, porque é um sétimo selo que se abre e nele estão incluídas 7 trombetas. Então, é um sétimo selo que tem dentro dele, o conteúdo do sétimo selo é as 7 trombetas. Então, nisto é distinto. Enquanto os outros selos, por exemplo, se os irmãos se recordarem, nós vimos e havendo a cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia com voz trovão, vem e vê, e depois há estas coisas que vão acontecendo. Neste sétimo selo, há 7 anjos, 7 trombetas, e por cada trombeta há uma atividade. E se os irmãos estiverem com atenção, os irmãos vão percebendo que os selos, à medida que vão sendo abertos e vamos avançando no número, eles vão ficando cada vez mais difíceis. E vão ficando cada vez piores de suportar. Então, a ideia que está subjacente a isto, e falávamos disto, tem a ver com a questão da grande tribulação. Então, há quem entenda que os selos são abertos na grande tribulação e que é isto que vai acontecer sempre, desculpem, não é sempre, é isto que vai acontecer e ocorrer apenas na grande tribulação. Também já vos disse que há pessoas que creem que os selos são abertos desde o cronómetro que começou a tocar, ou neste caso a avançar, desde que Jesus ascendeu. Então os selos vão sendo abertos ao longo da história. É verdade que nós temos visto fome em muitos sítios, guerras em muitos sítios, pestes em muitos sítios, crises económicas, vimos isto também aqui na abertura dos selos, em muitos sítios, mas aparentemente a Bíblia vai mostrando e quer apresentar também que estas questões que vão acontecer nos selos não é apenas localizada geograficamente num determinado país ou região, mas isto vai acontecer a nível global e tudo ao mesmo tempo. Está bem? Pelo menos é esta a minha visão e eu acho que é isto que vai acontecer. Diz assim o versículo 1, e havendo aberto o sétimo selo, fez-se
silêncio no céu por quase meia hora. Então eu gostava que os irmãos pensassem nisto. João está a ver uma coisa bem distinta. É com a abertura do 7º selo, não acontece imediatamente como nos outros selos acontecia, algum evento, alguma atividade, algum agente que se vê. O que acontece, o foco de João e da visão, é que há um período de silêncio. O silêncio está ali expresso por quase meia hora. Já vos disse que muita da linguagem de Apocalipse é simbólica e nós temos que tomar uma decisão de, na leitura, ou pensamos que ela é literal mesmo, então é meia hora, 30 minutos especificamente, como 7 deveria ser 7 mesmo, e 144 mil seriam 144 mil mesmo, mas já percebemos que na linguagem de Apocalipse nem sempre os números representam apenas isto. Por exemplo, cartas às 7 igrejas. É verdade que eram 7 igrejas, mas o número é simbólico para a perfeição e é um número que, apesar de ser para 7 igrejas, mesmo 7, acontece que são cartas para a totalidade e globalidade de todas as igrejas. Então o 7 é por si mesmo 7, mas depois tem um simbolismo mais profundo. 7 espíritos, não são 7 espíritos, é apenas um, o Espírito Santo, mas 7 representa a ideia de completude. Os irmãos estão a perceber. Então, isto para dizer o quê? Que estes 30 minutos não significa especificamente, ou pelo menos parece que não tem que significar mesmo 30 minutos literais. Significa sim um período de tempo suficiente para haver silêncio, suficiente para ser mencionado, mas não sabemos quanto tempo é que foi. Pelo menos é isto que aparenta ser. Há quem diga que é aqui a prova de que as mulheres vão para o céu 30 minutos depois também dos homens, porque no céu se fez silêncio durante 30 minutos, as mulheres não conseguem estar caladas, então certamente não estariam aqui nesta parte. Mas nesta parte também não estávamos a falar do céu, estamos a falar na abertura do selo. Susana, queres dizer alguma coisa? Estás a provar exatamente aquilo que eu estou a dizer. Não estás a falar? Estou a meter-me contigo. 30 minutos de silêncio. E a ideia é interessante porque ao longo do Velho Testamento nós vamos perceber que muitas das vezes o silêncio é sinal de julgamento. Então, a ideia é, sempre que foi aberto um selo até aqui, João vê a atividade, vê algum julgamento. Os irmãos não se esqueçam que os selos são sinais de julgamento, daquilo que vai acontecer. Mas agora, e pensem só no nervosismo que João, e não só o João, aquilo que ia acontecer. De repente, depois de abertos 6 selos, João sempre viu, depois dos selos abertos, alguma coisa a acontecer. Mas agora há um período de tempo em que nada acontece, a não ser silêncio. Nós ficávamos nervosos com isto. Porque há a abertura do selo e parece que nada aconteceu. Há a abertura de um selo e parece que nada se moveu. Mas há uma coisa que muda. É que fez-se o quê? Silêncio. Mas fez-se silêncio aonde? E não se esqueçam que no céu estão aqueles que estão diante do Senhor cantando 24 horas sobre 24 horas. Santo, Santo, Santo é o que era, o que é, o que há de vir. Mas depois da abertura deste selo, há silêncio. E o silêncio incomoda. E muito mais na abertura de um selo que representa julgamento. E depois disto diz que ele viu os 7 anjos. E é interessante porque ele utiliza aqui o artigo. Os 7. Nós não sabemos quem são estes 7, mas aparentemente pela tradição judaica eram sabidos quem eram os 7. Não eram alguns 7, eram os 7. E o artigo no grego, tal como no português, especifica, dá e atribui característica. Os 7 não são 7 anjos, mas são os 7 anjos. Poderão ser os 7 anjos das 7 cartas às igrejas, se encararmos que os anjos eram de facto anjos, e não pastores, como algumas pessoas também defendem. Podem ser outros anjos específicos, mas para o leitor da altura, ele conseguiria identificar os 7 anjos. O livro de Enoque menciona-os por nome. Não sabemos. O livro de Enoque não está na Bíblia. Se os irmãos forem procurar, pelo menos na vossa Bíblia, não está. Existe na Bíblia Católica, porque é um apócrifo. Então, vale o que vale. É um livro que é interessante do ponto de vista histórico,
menciona de facto o nome dos anjos, onde eles estão incluídos Gabriel e Miguel. Não sabemos se de facto são estes, mas isto é apenas um pormenor. O que sabemos são 7 anjos específicos. Nós, agora 2000 anos depois, não sabemos quais são e quem são os seus nomes. Mas eles sabiam. Eram os 7 anjos. E estes 7 anjos estavam diante de Deus e foram-lhes dadas uma trombeta para cada um. 7 anjos, 7 trombetas. E veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então a ideia é interessante. A este anjo é-lhe dado incenso. É interessante porque a determinada altura nos Salmos nós vemos Davi orar para que a sua oração suba como o quê? Como incenso. E agora, em Apocalipse, é dado a um anjo incenso a ideia de queimar e vir o cheiro suave do incenso. E este cheiro suave do incenso, desculpem, que está a ser queimado num incensário de ouro, este incenso era colocado com as orações, não é de alguns santos, não é de muitos santos, mas é com a oração de todos os... Então, as orações de todos os santos estão sobre o altar do trono, está sobre o altar de ouro que está diante do trono. Então, a simbologia e a visão de João é uma coisa interessante. Há um anjo que lhe é dado muito incenso para queimar e misturar com as orações de todos os santos. E nós já vimos que a determinada altura, em Apocalipse, é dado um aviso aos mártires, embora este acredito, porque aqui é todos os santos, não é apenas todos os santos que foram martirizados, aqui é todos os santos. Mas nós já reparamos que há uma medida e que há a oração que é feita. E há uma oração comum, constante, e é este o contexto, que todo crente tem que fazer, mais tarde ou mais cedo, e vai fazer. É que a justiça de Deus se faça. Você está cá. Todos nós temos a determinada altura de reconhecer que o Senhor Jesus é Senhor. E então, quando eu reconheço que Ele é Senhor, eu não quero fazer a minha justiça. Ou melhor, eu quero fazer a minha justiça, mas acima de tudo eu oro não para que seja feita a minha justiça, mas a justiça que vem e provém do alto do céu. A justiça de Jesus Cristo. E é este o conteúdo da oração, pelo menos neste contexto, que sobe como incenso, porque estamos a falar da abertura do 7º selo. E 7º selo tem a ver com julgamento. Então aqui está o incenso misturado com as orações de todos os santos. Oração esta que clama e proclama para que seja feita justiça. O irmão nunca orou para que fosse feita justiça. Se não orou, deve orar. Senhor, exerce e faz da tua justiça. E todo o crente, mais tarde ou mais cedo, se ainda não foi, irmão, deixa-me avisar, mais tarde ou mais cedo você vai clamar por justiça. Ou porque foi injustiçado, e normalmente é por isso mesmo. Ou porque a igreja foi injustiçada. Por exemplo, vejam agora o que se passa na Síria. Mais de 1000 pessoas já morreram rapidamente por causa de tudo aquilo que está a acontecer, das revoltas e desta grande guerra. E muitos destes que estão a ser mortos são cristãos. E algumas são crianças cristãs que não recusaram o Evangelho. E quando nós sabemos destas notícias, gera em nós uma indignação. E a única coisa que eu posso fazer e a única coisa que o irmão pode fazer é orar e dizer: Senhor, que seja feita a tua justiça. E estas orações vão estar misturadas com o incenso neste selo. Neste grande e terrível 7º selo. Nós temos um Deus que ouve as nossas orações. Deixem-me fazer aqui uma pausazinha antes de entrarmos. Esta semana, ou melhor, no domingo passado não estive presente, tive que ir a um funeral. Fui fazer o funeral do meu tio. Tive o privilégio, embora seja sempre duro fazer funerais, ainda mais de familiares, mas tive o privilégio de fazer o funeral de um tio meu, que já tinha falado dele aqui,
um tio meu que sempre rejeitou o Evangelho, um tio que escarnecia do Evangelho e mesmo da igreja. A minha tia ia à igreja e ele até nem a proibia, e ainda bem, mas sempre escarneceu e nunca foi aberto a esta questão do Evangelho. Uma pessoa muito dura, mas em setembro foi-lhe diagnosticado um tumor no cérebro e não, era inoperável, não havia nada a fazer. E então ele rapidamente, de setembro até agora, os irmãos vejam, foi fulminante, não é? Mas antes de morrer, um tempo antes de morrer, ele rendeu a sua vida a Jesus, que é uma coisa inacreditável. E se me contassem, vou ser honesto, se me contassem que o meu tio um dia fazer a oração da salvação, dizendo que Senhor Jesus, se o Senhor da minha vida, eu não ia acreditar. Eu dizia que é mentira. Eu dizia que era mentira. Não acreditava. Os irmãos me dissessem, dizer, vocês são malucos. Este não dá. E não é que deu. E agora, faltando, estávamos no domingo, ali, naquele funeral, e eu preguei, e ele tem uma família muito grande, e tinha muitos amigos, mas o funeral foi a 300 km de distância daqui, e nós fomos lá, e estavam lá os membros mais perto, as pessoas que viviam daquele lado, e também uma terra ali perto de Monsanto, os irmãos já devem ter ouvido falar de Monsanto, uma terra chamada Medellín, e estava ali os meus primos, e estavam muitos familiares deles que não são meus familiares, porque era da parte, o meu tio era marido da minha tia, no fundo era isto, ela é que é mesmo minha tia de sangue, ele era o esposo dela, meu tio por afinidade e por relação matrimonial, mas aí ali estava e tive a oportunidade de partilhar o Evangelho. E é curioso ver a reação de tanta gente, daquelas que rejeitavam o Evangelho, e nós podermos testemunhar dizendo, olha, eu não sei se vocês sabem, mas este meu tio, e eu dizia isto, este meu tio, ele rendeu a sua vida a Jesus. E ele hoje está no céu. Para mim seria impensável isto acontecer. Mas de repente, basta um momento onde a pessoa se rende e arrepende-se daquilo que faz e clama para que o Senhor opere na sua vida, para que o Senhor o salve. É isto só. Senhor, salva-me. E a sua oração foi ouvida. E eu estava a pensar naquilo que a minha tia já deve ter orado ao longo destas dezenas de anos de casamentos, nem sei quantos anos de casados é que eles tinham, mas depois de tantos anos, décadas de casados. E quantas vezes é que ela não deve ter orado aquela mulher acerca da salvação do marido? E muitas vezes eu ouvi, eu oro para que o meu marido seja salvo. E eu, sendo adolescente, eu pensava, faz bem orar, mas... E o Senhor perdoa a minha incredulidade, porque agora estava eu e eu nunca pensei em fazer o funeral do meu tio, muito menos evangélico. Sempre pensei que acabaríamos todos a ir a uma cerimónia católica, só porque era a tradição. E não é que estava ali eu a fazer uma cerimónia evangélica, não apenas por causa da esposa, mas porque o homem foi salvo. E fazia questão que fosse um pastor a fazer o funeral. Não é uma coisa incrível? Isto para dizer o quê? Que as orações as orações endereçadas a Deus são ouvidas. Irmão, e se você não tem esperança em alguma coisa, se achamos que alguma coisa hoje é impossível, deixe-me dizer, para Jesus nada é impossível. Nada é impossível. E o maior milagre que pode acontecer é o milagre da salvação. Então eu estava naquele funeral e vi a tristeza, e também eu estava triste, mas especificamente até estou-me a pensar no meu primo que não vem à igreja, e estávamos a falar, e olhei e pensei, eu agora tenho esperança, que até tu te vais converter. E olhava para aquela gente, e tanta gente que era antes... Irmãos, eu tive o privilégio... Normalmente isto acontece nos funerais. O Gonçalo estava a dizer que se calhar eu até tinha uma costela de evangelista. Eu sempre disse que não, mas nos funerais normalmente tenho. Corre-me bem a coisa. O Senhor sabe. O Senhor sabe. Mas estava ali a pregar, e é interessante ver e olhar para pessoas que eu conhecia há tanto tempo e que são exatamente como o meu tio era. Nem queria saber. Havia lá umas que estavam sentadas e assim com a cabeça de lado nem olhavam para mim a ouvir, mas ouviram tudo. Não olhavam para mim, mas ouviram tudo, tudo. E no final, aqueles que eu esperava que não dissessem nada, foram aqueles que foram lá com lágrimas nos olhos dizer obrigado por tudo aquilo que você falou. Foi muito tocante. Não foi por causa das emoções. Quem toca é o Espírito Santo, meus irmãos. Quem toca é o Espírito Santo. E eu hoje vejo que as orações têm muito poder. Eu já tive o privilégio, desde que estou neste lugar, há 2 semanas atrás, no lugar onde a irmã está sentada, o meu afilhado levantou a mão porque queria aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Era uma família que estava despedaçada e dizia, não há esperança também. Mas orávamos.
E agora de repente começo a ver a minha família a vir à igreja. Eu até pensava que a minha família eram todos tão duros de coração e não é que estão a começar a vir e a converter-se que nem tortos. O Senhor faz milagres, meus irmãos. O Senhor faz grandes coisas. Vamos continuar a orar, porque é possível. O Senhor opera. Não é por causa de nós, não é por causa dos meus olhos, nem é por causa da oratória, não é por causa de nenhum de nós. É porque Ele é soberano, gracioso e todo-poderoso. Então, estão aqui neste incensário as orações misturadas com incenso. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos. As orações dos santos. É bom que o irmão ouça outra vez. Orações dos santos. Desde a mão do anjo até diante de Deus, as orações chegam à presença de Deus. Portanto, temos que ter muito cuidado com aquilo que oramos. Temos que ter e pensar naquilo que oramos e como oramos. As nossas orações chegam à presença de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. É interessante. O anjo agarra no incensário e dentro deste incensário, naquilo que havia antes incenso, os irmãos entendem, é colocadas as brasas do altar. O fogo do altar. E este fogo é colocado no incensário. Isto é uma visão que João está a ter, os irmãos entendam. Porque um incensário tinha que ser gigantesco e enorme a ponto de caber fogo, que depois é lançado e é terra. Os irmãos entendem? Isto é uma visão. É uma questão espiritual. Não tem que ser interpretado como literalmente vai ser isto, vai acontecer. Vai aparecer um anjo que agarra no incensário. Não significa isto especificamente. Isto tem uma aplicação espiritual, mas depois física. Vai acontecer um julgamento no mundo físico. Vai acontecer um julgamento no mundo físico. Diz que o anjo tomou o incensário, o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. Literalmente, há alguma versão que diga outra coisa sem ser lançou na terra? Algum de vocês diz alguma coisa sem ser e o lançou? Lançou sobre a terra. Mais algum? Atirou? Ok. Atirou, lançou. Literalmente no grego é uma palavra que se chama plagé. E plagé é palavra que tem a mesma raiz da palavra praga. Não é e não significa praga, mas a palavra plagé aponta para praga, está bem? É, aliás, esta é a palavra que os ingleses usam para praga, plague. É daí que vem. Plagé, plague, praga. Então é interessante, porque a raiz da palavra do atirou é ou frio, ou lançou, é a mesma raiz para pragas. E isto é interessante porquê? Porque se os irmãos forem reparar, muitas das coisas que vão aqui acontecer são exatamente idênticas àquilo que aconteceu nas pragas do Egito. Não é tudo igual, mas é muito parecido ao julgamento que aconteceu no Egito, na altura do Êxodo, e aconteceu por causa do quê? Da idolatria. Dos falsos deuses e não quererem fazer a vontade do... E não fazer a vontade do Senhor porque eu quero fazer a minha vontade é uma forma de idolatria. Significa que Deus é menos importante do que a minha vontade. O faraó não queria largar dos israelitas e não queria deixar os israelitas irem porque a pergunta dele é: quem é o Senhor para que eu os deixe levar? A minha vontade é que vai imperar. E vinha praga e ele continuava, e vinha praga e vinha continuava, e vinha praga e vinha continuava, até à questão da matança dos primogênitos, a morte dos primogênitos. Aí ele deixa os israelitas ir, mas logo se arrepende. E vai outra vez atrás deles. O mais importante não era cumprir... Irmãos, a história do faraó é uma coisa incrível, extraordinária e dramática. O homem, depois de ver a manifestação sobrenatural do poder de Deus de uma forma que nunca ninguém viu, o seu filho morre e ele continua e volta atrás na sua decisão e vai atrás na mesma dos israelitas. E acaba por morrer, ele e todos aqueles que foram atrás. Porque ninguém luta contra o Senhor e sobrevive. Claro, os irmãos vão dizer: então, mas não, o outro não lutou. Podíamos pregar sobre isto, mas fica para uma próxima vez, está bem? Tem muito que se lhe diga. Ele lutou, mas não foi rebelde. E a luta dele foi porque ele percebeu quem era, não na plenitude, aquele que estava a lutar. E a luta dele era: Senhor, eu não te largo até que tu me abençoes. Mas um dia vamos pregar sobre isso.
o fogo do altar é lançado sobre a terra. E há depois vozes e trovões, relâmpagos e terremotos. De repente há uma manifestação incrível na terra de fenómenos que nós entendemos como naturais, mas aqui assumem uma proporção de catástrofe. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. Então, a ideia aponta para fogo que cai do céu, aqui emulando aquilo que tinha acontecido também no julgamento de Sodoma e Gomorra. Não sabemos como é que isto vai acontecer literalmente, se tem a ver com o vulcão, se tem a ver com o calhar. Não importa tanto pensarmos nisso, embora possa ser interessante para nós. Importa sim perceber que Deus é todo poderoso e se Ele quiser criar e transformar nuvens para que elas façam chover fogo, Ele vai fazer. E vai acontecer. Não importa como é que vai acontecer, uma coisa sabemos, é que vai descer fogo, vai cair fogo e vai haver uma terça parte da terra que será queimada. Uma terça parte é muita coisa. Queimou-se a terça parte das árvores e toda a erva verde foi queimada. E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do... O que é lançado não é um monte, é alguma coisa como um grande monte. Porque há pessoas que leem isto e dizem, isso vai ser um monte, uma montanha que vai, se calhar, com um terremoto cair. Não, não. É uma coisa como um grande monte. Curiosamente, no versículo a seguir, vai falar acerca de uma estrela. De uma grande estrela que vai cair. Se os irmãos forem ao Velho Testamento, também há uma profecia acerca de uma estrela que iria cair como se fosse um grande monte. Então estes 2 versículos podem falar até uma questão de meteoritos, o que seja, não sei, é interessante pensar, não sabemos, mas pode ter a ver exatamente com a queda de algum meteorito e com alguma coisa que vai acontecer. Mas vejam, um grande monte ardente em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Sempre em terças partes. O mar é grande. E uma terça parte do mar também é grande. E esta questão do sangue é exatamente aquilo que aconteceu lá em Êxodo. O rio transformou-se em sangue. Não sabemos bem o que é que significa. Também há teorias para tudo. Algumas são muito interessantes. O deserto do Saara, a água misturada com o deserto do Saara fica vermelha. Poderá ser isso, que vai inundar os mares e vai fazer com que eles deixem de ser habitáveis, pelo menos durante uma terça parte. Bem, há uma série de teorias, estou só a dizer uma, mas vejam, o que acontece é, e morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Conseguimos entender que isto não tem implicação direta com os homens, mas tem implícita ou indireta. Para já o julgamento, aquilo que está a acontecer é na criação. Não sei se os irmãos já repararam nisto. Neste 7º selo, quem está a ser julgado, a ideia é quem está a ser destruído, deixem-me usar a expressão teológica, descriado. Gênesis começa com o relato da criação da terra. E nós sabemos que é necessário haver novos céus e nova, mas para isso é preciso encerrar aquilo que existe hoje. E estes selos estão a fazer isto, que é a encerrar aquilo que é a criação atual. A criação atual está corrompida. Não por culpa dela, mas por culpa do pecado. O pecado contaminou até a criação. E o Senhor está a dizer que o julgamento vai vir e vai vir para tudo, com consequências para tudo e para todos, inclusive para a terra. Para os animais, coitadinhos, vai vir. E as plantas, vai vir. Porque é preciso reconstruir. É preciso voltar a criar. E não se cria nada daquilo que já está contaminado. Não sei se os irmãos percebem de computadores, mas deixem-me dar um exemplo. Pode ser, mas mais que isto ainda.
Lembro-me de uma vez estar com um problema no computador já há uns anos e tinha apanhado uma série de coisas corrompidas e tinha apanhado aquilo que se chama um vírus. E mesmo, em primeiro lugar, o computador já não conseguia funcionar como deve ser porque o vírus era de tal forma agressivo que eu quase nem conseguia mexer as coisas. E fizesse o que fizesse, não havia assim grande coisa a fazer. Então a solução era era reiniciar, mas desinstalar tudo e voltar a instalar. Fazer um hard reset, no fundo isto. Instalar até o sistema operativo novamente. E quando se instala um sistema operativo novamente, tudo começa e fica tudo limpinho. Mas eu não me apetecia perder uma série de fecheiros que lá tinha que não queria e que ainda não tinha conseguido fazer o backup. Então eu tive a brilhante ideia de fazer de facto este reset, mas não fiz o hard reset, isto é, não limpei tudo. Eu instalei o Windows, mas fiz uma cópia de segurança dos fecheiros para abrir naquele Windows assim que eu o instalasse. Assim que eu fiz isso, adivinha o que é que aconteceu? O vírus entrou outra vez. Porque ele nunca tinha saído. E só há uma forma de eliminar o vírus. É matá-lo. Então eu tive que limpar tudo, perder os fecheiros, instalar tudo de novo e aprendi a lição. Qual é e o que é que isto significa? O mundo está corrompido pelo pecado. E a única forma de nós sermos libertos pelo pecado é só uma. Ou morremos ou somos levados. Cá vamos estar sempre em pecado. Quando eu digo que vamos estar sempre em pecado é no sentido de vamos estar sempre mais tarde ou mais cedo a cair. Porque temos esta inclinação. E isto contaminou a terra onde nós vivemos. Então vai haver este julgamento e a terça parte vai ser queimada da terra e a terça parte do mar também vai ser julgada. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha. Este é o exemplo que nós conseguimos perceber melhor. Porque uma estrela que cai ardendo como uma tocha é como o Pumba dizia no Rei Leão. São estrelas de gases, é um conjunto de gases a arder a milhares e milhares de quilómetros de distância, não é? E depois cai. Pode cair. Vocês já repararam que volta e meia lá temos uma notícia? Existem 5% de hipóteses do meteorito XPTO colidir com a Terra. A NASA está muito atenta. 5% de hipótese e está tudo em pânico. Se for de facto um meteorito, quando for Deus a querer que isto aconteça, vai haver 100% de hipótese. O que ele diz acontece. E a NASA pode dizer o que quiser, pode tentar fazer o que quiser, não há nada a fazer. Se tiver que cair cá, vai cair, meus irmãos. Porque quem manda ainda no universo é o Senhor Jesus. Por isso é que eu não fico muito preocupado com estas coisas. Porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Se estiver no propósito de Deus, vai acontecer. Então caiu do céu uma grande estrela ardente como uma tocha e caiu sobre a terça parte dos rios. Vejam, aquela coisa que cai como um monte fumegante, a arder, cai sobre o mar e há a terça parte do mar que é destruído. Agora estamos a falar de uma estrela que cai e agora ele cai sobre a água, mas sobre a água doce. Rios. E sobre as fontes das águas. Vejam, erva, terra, mar e rios. Não tem implicação direta com os humanos, mas vai ter indireta. Porque os humanos, as naus são feitas por quem? Humanos. O que é que já estou a dar a resposta. O que é que os humanos gostam de comer? Animais. E o que é que há muito no mar? Peixinhos. Mas se morrer a terça parte dos peixinhos e a terça parte daquilo que apanha os peixinhos, e temos aqui o ingrediente perfeito para uma crise alimentar terrível a nível mundial. Deixa de haver pesca. Em quantidade, porque não há, e porque também não há meios para os apanhar. Mas como se isso não fosse grave o suficiente, porque a erva verde também já não há e isso não permite alimentar animais que são herbívoros, e por isso também deixa de haver carne. Agora temos o problema da água potável. Porque os rios são de água doce e as fontes de água são aquilo que permitem beber. E diz que o nome da estrela era Absinto. E Absinto é um nome literal no grego. Absinto é isto mesmo. Se o irmão ler a expressão, diz Absinto. Que é uma parte de uma raiz de uma planta que é extremamente amargo. Pequenino, pouquinho, não faz mal.
Claro, depois houve aqueles espertos que o destilaram e transformaram aquilo numa bebida, não é? Que é o absinto. Que não é assim tão mau e não é assim tão amargo, diga-se de passagem. É extremamente forte. Mas o absinto tem uma propriedade que é, em poucas quantidades é apenas amargo, em grandes quantidades pode levar à morte. Porque é tóxico. Então a ideia que dá é que alguma coisa vai acontecer que vai transformar a água em tóxica. E isto é um contraste interessante, porque vejam, no Velho Testamento, a operação de Deus, ou pelo menos a operação de Deus naqueles que o seguiam, era transformar águas amargas em águas, certo? Os irmãos recordam-se disto várias vezes. Israel sai do Egito, está lá no meio do deserto e as águas encontravam as águas amargas. Os irmãos sabem o termo hebraico para amargo, tenho a certeza como é que é. Sabem ou não? É Mara, nunca se lembram disso? Mara, não é? Mara é amargo, águas amargas. Então, o que é que acontecia? O Senhor vinha e conseguia, pelo seu poder, transformar a água amarga em água. Em Apocalipse há a inversão. Os infiéis que não quiseram saber de Deus, mas tinham acesso à água potável, agora vai ser transformada a água potável em água amarga. E é esta a ironia. Com Deus, o que era amargo se torna doce. Sem Deus, aquilo que é doce um dia vai se tornar amargo. A terça parte das águas tornou-se em absinto. Os alcoólicos, se lerem este versículo, não levem a mal. E muitos homens morreram nas águas porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol e a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente a noite. Vai acontecer qualquer coisa nos astros, aquilo que nos dá a luz, e a terça parte vai se escurecer, o que significa que, aparentemente, e levando isto agora mais no sentido literal, teremos menos uma terça parte do dia do que aquilo que temos. E isto tem implicações no clima, na vida psíquica e emocional das pessoas. Aquilo que nós tínhamos de luz do dia, passamos a ter menos um terço. Se os irmãos não gostam do horário do inverno, esperemos que não estejamos cá nesta altura, porque aí é que é terrível. Vai escurecer. Vai deixar de haver luz como havia, e isso vai implicar com a questão do clima, mas também da temperatura. O que significa que no julgamento da terra as coisas vão ficar tão inóspitas, tão difíceis, e estamos na abertura do 7º selo, e não se esqueçam que no 6º selo já há aqueles que estavam a gritar para os montes para os esconderem daquele que viria, do grande e terrível dia do Senhor. Montes, escondam-nos, porque é chegado o Senhor. E agora ao 7º selo as coisas ainda pioraram. Os irmãos conseguem ver que há uma escalada na violência, mas no julgamento. Isto, neste selo, está mesmo a chegar ao fim. E olhei, e estou mesmo a terminar, e ouvi um anjo que voava pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos, que hão de ainda tocar. Irmãos, nesta parte tenho que admitir que sim, Apocalipse é assustador. Nesta parte estamos no 7º selo, na 4ª trombeta, e agora há um anjo, como águia, voando, e que diz os ais. Ais, no grego, é terrível. Ai é de alguma coisa tão difícil, tão violenta, que ainda não aconteceu. E depois de lermos estas coisas todas, e isto é mau, e vir alguém dizer o seguinte: olha, preparem-se, porque o que vem a seguir é pior. E nós pensamos, uma terça parte da terra já foi, uma terça parte do mar já foi, uma terça parte da água também já foi, uma terça parte da luz já foi e do calor também. E agora vai-me dizer: ai das trombetas que ainda vão tocar. E é nisto que nós podemos perceber que este tempo não pode ter ainda a acontecer. Isto vai acontecer. Está para acontecer. Pode ir acontecendo progressivamente, mas este selo ainda não foi aberto.
E vai acontecer. E este selo tem 7 trombetas. E este capítulo termina assim. Ai dos que habitam na terra por causa das outras vozes das trombetas, dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Haveremos de falar disso da próxima vez que lermos e falaremos da 5ª trombeta. Mas, irmãos, aquilo que é claro neste versículo é o seguinte, que o Senhor está atento sobre a terra e tudo vai desenrolar-se de acordo com o seu plano e no seu timing, no seu tempo. Não há nada que tu e eu possamos fazer. Quando chegar à altura, o Senhor vai mandar. Há uma esperança, uma expectativa, é que nós sabemos de quem somos e a quem pertencemos. Amém? Então, sabemos que nele temos a confiança de que, ainda que seja ao fim, nós estaremos com ele por toda a eternidade. Nós somos os santos desta história. Amém? Eu pelo menos quero ser. Eu pelo menos oro para que eu seja. Este vai ser um grande e terrível dia. Vai ser um grande e terrível julgamento. Termino dizendo, no Velho Testamento, tantas vezes Israel ansiava pelo dia do Senhor. Lembro-me de fazer um trabalho uma vez na faculdade, um trabalho exatamente sobre isto, com o tema o dia do Senhor e a expectativa de Israel sobre o dia do Senhor. E é curioso perceber que Israel ansiava pelo dia do Senhor porque entendia que estas coisas, este tipo de coisas, iriam acontecer aos inimigos de Israel. Então eles estavam todos felizes, até que de repente o Senhor levantava profetas e dizia assim, olha, meus amigos, isto que vai acontecer aos outros vai-vos acontecer a vocês, porque vocês são infiéis. E o grande e terrível dia do Senhor e o julgamento do Senhor não vai ser apenas para os inimigos de Israel, dizia o profeta, mas é para vocês também. Eu espero que o Senhor não nos tenha que dizer que é para nós, para que nós possamos guardar a nossa fé. Amém? Que nós possamos render-nos verdadeiramente a Jesus e entregar-nos a Ele. Vamos orar, amém? Enquanto a Sara se prepara. Deus, mais uma vez, estamos na Tua presença, Deus.